Entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Maranhão. Olha o que Ceni falou. A gente sempre tem uma expectativa bastante alta. A gente sempre vende, né? Expectativa, Grupo City, essas coisas. Eu acho que nós jogamos um bom jogo, dominamos o jogo. Não tivemos efetividade na hora que criamos, né? Mas vencemos pela 9ª vez jogando aqui. Acho que sempre terá dificuldades. As pessoas talvez vendam um mundo que não é o de verdade. Às vezes a gente consegue vitórias ou triunfos, como queiram. E muitas vezes a gente está, parece que sempre abaixo do que da expectativa, né? Outros times às vezes não têm tão bons resultados, mas parece que estão sempre acima da expectativa. E eu acho que isso é natural da imagem que se vende. Eu acho que isso é bem aceitável, da imagem que se vende. Mas eu acho que fechamos não fechamos, mas chegamos a 18 pontos numa competição que o outro grupo parece, ao que me consta assim, pela pontuação, pelo equilíbrio, me parece um pouco mais forte. E nós enfrentamos, faltando um adversário apenas do outro grupo, e conseguimos uma boa pontuação, garantindo o primeiro lugar em geral com uma rodada de antecedência. E agora nós vamos tentar fazer o que for necessário para que a gente se prepare bem para os jogos que são os mais importantes da competição. Nós vamos tentar estar bem ou tentar recuperar. Hoje Caio sai machucado, nós temos alguns outros jogadores um pouco cansados, temos áreas na seleção ainda que volta durante a semana, e nós temos que preparar o melhor que nós pudermos para os jogos que são os mais importantes para a gente. Boa noite, Rogério. O Bahia chega numa fase final de Copa do Nordeste e com uma pontuação bem vantajosa com relação aos demais. Eu queria até que já, sem pensar no Botafogo, qual é a análise que você faz dessa primeira fase de Copa do Nordeste do Bahia, onde teve aquele tropeço lá no Piauí? Ali não foi tropeço, ali é impossível jogar. Para um time que põe a bola no chão e quer jogar naquele campo, naquelas condições, não é avaliável. Eu acho que os jogos que a gente tem um gramado bom e não produz, eu acho que esses são, logicamente, eu acho que precisam sempre de avaliação. Nos jogos onde são impossíveis jogar, aí é muito mais, é como jogar lá contra a Juazeirense, por exemplo, e você querer um futebol bonito, né? Você vai competir, você pode ganhar, pode perder. E eu avalio extremamente como positivo, né? Como treinador de uma equipe que é difícil você estar sempre focado com tantas viagens, jogos, e você, no mínimo, ter uma coisa, espírito vencedor. Isso o time não perde nunca, né? Se poderia ser mais fácil, claro que poderia. Hoje nós criamos tantas oportunidades de gol, mas é difícil você manter a concentração sempre, eu falo, né? Não é fácil. A gente teve algumas mexidas, hoje os jogadores vinham de um jogo, um clássico, né? Onde você coloca muita energia para vencer, e às vezes você perde daí um pouquinho o foco, mas eu valorizo muito o que os jogadores fizeram até agora. Claro que a gente sabe que só tem valor se você é campeão, se você ganha, mas eu fico feliz do que foi produzido de 6 de janeiro até o dia de hoje. Rogério, o time do Bahia venceu o jogo, teve oportunidades, mas me parece que foi talvez o jogo de menos acertos em passes no último terço do gramado. Isso, se realmente na sua visão aconteceu, em função de uma semana, digamos assim, desgastante, porque tinha um Bavi, que o Bahia precisava dos 3 pontos para estar mais tranquilo na própria classificação da Copa do Nordeste? Pode ser também que seja, não posso dizer, eu não sei, primeiro que eu não sei o índice de acerto de passe, então eu não posso te falar porque eu não olhei ainda, então eu não sei se você viu a informação e está me falando ou se é uma opinião, eu não sei, né? Eu não vi ainda para lhe falar. Mas estava tendo jogo aqui no gramado ontem, se não me engano. Os caras jogaram aqui no gramado. Eu sei que o campo não é da gente, né? Mas tinha que ter um mínimo de bom senso para se manter. Todo mundo quer o espetáculo, né? Aí tava aqui, jogo de quê? Os pastores que estavam jogando, não sei que time que era. Não, eu tenho um evento, tudo bem, mas jogarem dentro do campo? Porra, aí vira várzea, né, cara? Com todo respeito, pelo amor de Deus, mas o campo de jogo não pode ser usado assim, de maneira assim. Quer dizer, pode, né? Porque é público, então pode. Eu que estou errado, na verdade, em falar que não pode. Mas não deveria, né? Não deveria. Agora, aí o gramado vai sofrendo um pouco mais, também começa a bola quicar um pouco mais, começa a ficar mais difícil pra gente. Mas eu vi com bons olhos que a gente criou. Eu acho que foi o jogo talvez com menor intensidade.
Talvez não com um maior erro de passe, mas por mais que queira motivar, gritar, parece que aquilo entra no cara e baixa um pouco a intensidade de jogo. E mesmo assim a gente teve boa finalização, não passou quase sustos praticamente. E venceu, que no momento depois de tantos jogos, eu acho que também é importante destacar que o time venceu. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo e pela classificação, né? Pela primeira posição no geral. A gente havia falado no último jogo do Bavi a respeito justamente do pijama training, né? De dar aquela descansada, de poupar alguns jogadores. Hoje, Cauli e Everaldo não vieram para o jogo. Qual falta esses jogadores fizeram na composição do elenco, se me permite 2 em 1? E como é que você encara essa semana de preparação para pegar a primeira final do Campeonato Baiano? Bom, nós trouxemos os que o departamento médico, de fisiologia, médico, nos deu a condição de trazer. Os jogadores que não vieram foi porque não reuniam condições, ou com chance de se lesionar, coisa assim. Então, e dentro do que nós fizemos, nós mudamos um pouquinho a característica, mas o modo como a gente joga, o Cauli, sem o Cauli, logicamente que muda, né, um pouco a maneira de jogar. Mas eu acho que não deixou de criar, não deixou de ter controle, não deixou de atacar, não deixou de, enfim, de ter a oportunidade de finalizar o jogo bem mais cedo, né, de fechar o jogo com 2-0 bem mais cedo. Mas, se você me disser que um Cauli não faz falta, claro que faz falta. Mas nós também temos que entender que em determinados jogos ele não vai jogar e nós temos que tentar compensar de uma outra maneira. Eu acho que o time não deixou de criar, não deixou de ter volume, mas jogou talvez numa intensidade um pouquinho abaixo do que costumeiramente joga. Daí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Maranhão.